temos em algum lugar, contra as palavras que denominam um homossexual. Por exemplo, homossexual, gay, bicha, viado, essas coisas todas. Olha, eu tive um pouco essa coisa de ter, né, meu primeiro contato, na verdade, com a coisa gay foi basicamente nos Estados Unidos, viajando muito, sempre viajei muito. E lá tem toda uma questão que é você usar palavras que são usadas para ofender, você tomar elas e passar a rir delas. A usar elas. Então, assim, lá, queer, que era uma ofensa horrorosa, é a palavra que a comunidade usa hoje. Então, eu acho que não. Acho que se chamar de... tudo depende do tom, na verdade, que você está usando, né? Mas falar viado, bicha, isso tudo... Você pode falar de uma maneira simpática ou agressiva. Mas as palavras, acho que... O seu grupo criou a expressão GLS, que eu acho ótimo, né? A coisa do carro lá, Gran Luxo Super. E aí eu quero saber, você como um neologista, ou pelo menos uma logo, o que você achou do dicionário Aurélia, que deu pano pra manga outra vez, um bafafá? Né? Eu adoro, eu me diverti demais. Explica o que é Aurélia. Aurélia é a dicionária da língua afiada, é um lançamento lá da editora tudo do Bicho, que fala tudo no feminino, e ele traz expressões, gírias, não só do Brasil, coisas engraçadíssimas que você escuta ali no gueto, o Pajubá, lá, a linguagem dos travestis. A parte que eu mais gosto são das gírias gays de Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé, que aí é genial. Por exemplo? Agora eu não vou me lembrar de nada, mas é tudo muito diferente da gente aqui. Eles usam palavras com outro significado, é muito divertido. O que você acha da proposição de um vereador de São Paulo de criar um dia para o heterossexual? Do orgulho hétero, né? Acho que um escárnio. Acho que é querer... Não precisa de orgulho hétero, né? Não precisa... A sociedade é heterossexual. É só para ir contra a questão gay, né? No caso, é um político que está querendo, né, provocar, dizer que, olha, se os gays lá podem, os héteros também podem, mas não precisa de orgulho hétero. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Ainda existe muita gente que tem medo mesmo de sair do armário. E eu chego a pensar que é um medo compreensível, já que o preconceito existe de fato. Certo? Você saindo de um circuito em que você sabe que... Eu chamo de Ilha da Fantasia. Ilha da Fantasia? Existe até mesmo a homofobia. Dependendo do meio onde se vive, é quase impossível aparecer como tal. O que faz um homossexual nessa situação? Eu acho que ele tem duas opções. Ou ele sai desse meio mesmo, né? Ou ele vai viver trancafiado dentro desse armário infeliz a vida toda. Existe uma terceira opção ainda, que é você confrontar, né? Mas aí você precisa ter uma força interna e se imbuir dessa questão, que muitas vezes pode mudar não só a vida dele, mas a vida de todo mundo que está em volta. Mas exige uma força muito grande, né? Um sacrifício? Não é sacrifício, porque eu acho que, em geral, dependendo da maneira como você se coloca, você vai conseguir realmente fazer essa mudança na sua vida e nas pessoas que estão próximas. Mas é uma coisa que você vai precisar ter uma determinação muito grande. Muitas vezes, acho que a maneira mais fácil é você simplesmente sair do meio onde você está, ou então viver a vida infeliz. Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que você respondesse com a maior honestidade, muita verdade. Existe muita diferença entre o homossexual masculino e o feminino? É completamente diferente. Acho que a gente compartilha os mesmos problemas, né, de aceitação e tal, mas a experiência é completamente diferente. Como é que é essa diferença? Eu acho que ai meu Deus, é tudo, né, cheio de dedos para falar esse tipo de coisa, mas eu acho que é a experiência masculina exacerbada e a experiência feminina exacerbada em tudo que elas têm de diferente, né? Então a experiência de uma mulher homossexual, de uma lésbica, ela busca relacionamentos de uma maneira completamente diferente, se fecha nesses relacionamentos de uma maneira diferente, se coloca na sociedade de uma forma diferente do homem, que vai se jogar da mesma maneira que o homem, que se joga, que vai ter relacionamentos estruturados de uma maneira diferente, né? Em geral, da maneira como um homem gostaria de ter um relacionamento com uma mulher, no caso dos heterossexuais. Entendi. E são dois homens ali querendo mais ou menos a mesma coisa. Então, você está dizendo que a mulher... Vou traduzir.
Que medo. Pois é, sempre tem que ficar... Você está dizendo que a mulher procura o que basicamente a heterossexual procura, que é um casamento adequado, comportado, fiel, dentro de padrões vigentes, e o homem vai procurar aquilo que o homem gostaria de ter na relação também heterossexual, que é algum parceiro, mas umas relações por fora, uma maior liberdade. A gente está generalizando tudo, né? Sim, tem as meninas que são mais soltas, tem os rapazes que são mais fechadinhos, mas eu acho que na experiência dos relacionamentos, e a gente quando está falando da experiência homossexual, a gente está falando basicamente do relacionamento com o outro, né? Então a diferença vai se dar aí. Eu acho que a diferença é essa entre o homem e a mulher. E entre o gay e a lésbica. Você tem um blog, o site, escreve na Folha de São Paulo, escreve livros, e eu sei que você está planejando mais alguma coisa. Tem umas coisinhas aí que a gente está planejando. Além de uns sites novos que a gente está aí lançando, uns portais novos, a gente está com um projeto de uma revista também, que deve estar pintando aí no segundo semestre. Revista? É uma revista masculina. Significando uma revista masculina mesmo, para homens. Sou eu, a Érica Palomino, a gente está se juntando nessa empreitada. A gente tem uma vivência grande dentro desse universo gay, mas ela não chega a ser exatamente uma revista gay. Ela está se propondo ser uma revista masculina com esse olhar gay aí Você sabe que eu estava fazendo assim porque eu estava imaginando. Vai ter aquela coisa com aquelas fotos? Não. Sem nu. Ela é parecida com umas revistas que já circulam aí fora, né? A Teti lá do Yves Saint Laurent... O assunto AIDS não passa mais pela preocupação de quem cuida do assunto? Eu acho que passa sempre, né? Passa sempre, até porque a comunidade gay foi a comunidade que levantou essa bandeira, porque foi a primeira a ser afetada, ela é a que levantou essa bandeira por uma questão mesmo de autopreservação. Mas tem uma questão hoje em dia que é um pouco mais delicada, que hoje é você reforçar essa questão de falar de AIDS, gay, ainda é você reforçar ali o estereótipo lá de trás, né? De que a doença... É você se diferenciar e você se discriminar de alguma forma, aumentar a discriminação. Então, acho que assim, é um assunto que é importante, que a gente ainda, né? Eu digo gays, né? Como um todo, acho que é uma coisa que está presente, é muito próximo sempre, mas é uma questão que a gente tem que saber também como lidar para não parecer também aquela coisa que é só a gente que fala disso, porque é só com a gente que acontece, que hoje em dia não é mais isso. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas como o preconceito continua, eu queria saber qual eu acho que você aborda sempre esse assunto. E também o preconceito e a irresponsabilidade, porque parece que a AIDS, a sensação que eu tenho é que foi ficando um assunto distante do nosso cotidiano, é uma coisa muito louca. Eu acho, sinceramente, assim, que os héteros, sem querer fazer nenhum preconceito às avessas, mas assim, eu acho que os héteros são muito mais irresponsáveis com a AIDS até do que os gays. Porque eu acho que essa questão já é tão introjetada aí na gente. Já marcou tanto. Que eu vejo assim, as meninas heterossexuais, no caso mais, pensam menos nisso, os heterossexuais também, quando isso é um assunto que é uma doença que afeta todo mundo e as mulheres muitíssimo hoje em dia. Eu estou entrevistando hoje André Fischer, criador do portal e do Festival de Cinema Mix Brasil, e a escritora e professora Edith Modesto, criadora do primeiro grupo de pais de homossexuais. Eu volto daqui a pouquinho. Vamos conhecer Edith Modesto melhor. Light was leaving in the west, it was blue. The children's laughter sang, skipping just like the stones